E aí, hoje, é porque eu esqueci o conteúdo que a gente vai estudar hoje. Porque é tanta turma, é 3 turmas que eu ensinei, tanto conteúdo que eu nem sei qual é o conteúdo da videoaula. Mas hoje nossa aula vai ser sobre medidas de capacidade, tá certo? Lembrei, tá certo? Medidas de capacidade. Então, antes de começar falando sobre medidas de capacidade, queria pedir uma coisinha. Se vocês fizessem assim um pouquinho de silêncio, sabe? Porque tá atrapalhando a aula, né? A gente sabe que não é bom, né, conversar na hora da explicação. Então, se vocês puderem fazer um pouquinho de silêncio, eu vou ficar muito agradecida, tá certo? Então, vamos lá. Medidas de capacidade. O que são medidas de capacidade? As medidas de capacidade são usadas para representar certo volume, ou seja, coisas líquidas, coisas que tem dentro, no interior de um recipiente, tá certo? Então, todos os líquidos a gente vai usar para medir, a gente usa medida de capacidade. Por exemplo, um copo de refrigerante, uma garrafa de refrigerante, água, gasolina. Quando a gente vai colocar no automóvel, a gente usa medidas de capacidade, óleo de cozinha e várias outras coisas que a gente vai usar aí, medidas de capacidade. Aqui eu trouxe alguns exemplos do copo, refrigerante, tem esse aqui, tem esse aqui, maior refrigerante. Aqui eu também tenho óleo, esse aqui que é 900 ml. Eu tenho álcool, já lembrando aí de vocês passarem álcool, né, nesse tempo de pandemia. Então, eu tenho álcool, eu tenho aqui remédio, perfume, que é esse aqui, entendem quanto é que vale? Enfim, tudo isso a gente usa medidas de capacidade, tá certo? Então, depois na atividade eu vou pedir para vocês olharem tudo que vocês têm aí em casa que se usa medida de capacidade, tá certo? Então, a unidade principal da medida de capacidade é o litro, que é o que a gente mais conhece, né? 1 litro de refrigerante, 1 litro de água, 1 litro de leite, tá certo? Então, o litro é a medida base, a medida base das medidas de capacidade. A gente sabe que toda medida de capacidade vai ter ali uma base, tá certo? Então, o litro é a base. Então, vai ter as medidas maiores que o litro e as medidas menores que o litro, tá certo? Então, aqui eu vou ter o litro. Deixa eu tentar colocar aqui. O litro. Aí, acima do litro, que são os maiores, a gente chama de múltiplos, tá certo? Então, aqui o litro, acima do litro, eu vou ter o decalitro, o hectalitro e o quilolitro, tá certo? São todos maiores que o litro. Aí, embaixo do litro, que são os menores, a gente vai ter o decilitro, o centilitro e o mililitro, tá certo? Então, o litro sempre vai estar aqui no meio, tá certo? Mas hoje a gente vai estar os que a gente mais usa, o litro e o mililitro, tá certo? Só esses dois, ok? Então, um litro, ele equivale a 1000 mililitros, tá certo? Então, quando eu chego em 1000 mililitros, é que eu vou ter 1 litro. Então, se 1 litro é 1000 mililitros, 2 litros vai ser o quê? 2000 mililitros. E assim, sucessivamente, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho algum coisa aqui. Olha, aqui eu tenho 1 litro. Esse aqui é 1 litro. Mas olha só aqui o óleo de cozinha. O meu óleo de cozinha, aqui, não sei se dá para ver, ó, tem 900 ml, 900 mililitros. E aí? Aí eu lanço o desafio. Quanto falta para eu ter 1 litro? E aí, eu já sei que 1 litro é quanto? 1000. Então, se aqui eu tinha 900,
Para 1000 falta quanto? 1000 menos 900 falta 100. Então, se eu tiver mais alguma coisa de 100, eu formo 1 litro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de 100. Olha aqui, eu tenho de 100, ó. Então, se eu juntasse aqui o meu óleo de 900 ml com aqui a minha água oxigenada, que é 100 ml, 900 com 100 formaria 1000. Então, isso aqui equivaleria a quanto? A 1 litro, tá certo? Vamos ver aqui mais coisas. Esse meu copo, ele equivale a 250 ml, 250 ml. E aí, quantos copos desses eu precisaria para encher minha garrafa de 1 litro? Ou ao contrário, aqui eu tenho minha jarra de 1 litro. Quantos copos de água eu precisaria para encher minha jarra de 1 litro? Lembrando que esse copo é 250 ml. Como era que a gente ia fazer? A gente ia somar até dar 1000, não é isso? Então vamos lá, ó. 250 mais 250 dá quanto? 500. Então quer dizer que eu já tenho 500 ml. Tem 1 litro? Não. Então vamos lá. Eu já tenho 500. Se eu pegar mais um copo, aqui, ó. Eu vou ter 250 mais 250 mais 250. Quanto eu vou ter? 750 ml. Já tem 1 litro? Não. Então vamos lá, deixa eu pegar outro copo. Olha só, agora eu tenho 4 copos. Então soma aí. Eu quero que você some 250 mais 250, mais 250 e mais 250. Pausa o vídeo e faz a continha aí. E aí, deu quanto? Isso, deu 1000. Então, quando eu chego em 1000 ml, eu tenho 1 litro. Então, para eu encher minha jarra de 1 litro, eu precisaria de quantos copos? 4 copos, tá certo? Então, se 1 litro é 1000 ml, meio litro é 500. Então, toda vez que eu falar, essa garrafa tem meio litro, eu tô falando que ela tem 500 ml, igual essa daqui, ó. O álcool tem 500 ml. Então, aqui eu quero dizer que eu tenho meio litro. E quantas garrafinhas dessa eu precisaria para ter 1 litro? 2 garrafinhas, né? Ó, 500 mais 500 formaria 1000. E 1000 é 1 litro, tá certo? Entenderam isso? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho mais aqui, ó. O copinho do remédio, tá certo? Que a gente usa também. E aqui eu também tenho, ó, uma garrafa d'água. Essa garrafa d'água é 5 litros, tá? Então, 5 litros. Se eu fosse encher essa garrafa de refrigerante, quantas eu precisaria? E aí? Olha só, se é 5 litros, essa daqui equivale a 2 litros. Então eu ia precisar 2 dessas, né? 2 mais 2, 4. E mais uma de 1 litro. Então eu formaria 5, que é a mesma coisa desta garrafa, tá certo? Então não esquece disso, tá? 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá certo? Aqui, ó, essa garrafinha, 250 ml, é o mesmo que esse copo, ó. Então, se eu pegar o refrigerante que tá nessa garrafinha e colocar nesse copo, vai dar a quantia certinha. Por quê? Porque eles têm a mesma medida, tá certo? Já se eu pegasse meu álcool e fosse colocar num copo, não ia dar em um copo. Olha só, se esse copo é 250 e meu álcool tem 500, eu ia precisar de quantos copos para
despejar todo o meu álcool. Isso, de 2 copos, 250 mais 250, 500. Então, eu precisaria de 2 copos para despejar todo o meu álcool, tá certo? Então, essa foi nossa aula de medidas de capacidade, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá certo? Até o próximo!